Histórias assustadoras e perturbadoras de crianças que, por seus atos brutais, foram condenadas à prisão perpétua. Casos reais que chocaram o mundo e nos fazem refletir sobre os limites da inocência e da justiça. Crianças, geralmente conhecidas como seres amáveis, fofas e muito carismáticas. Infelizmente, nem todas são assim. Hoje vamos mergulhar em um tema sombrio e controverso: crianças condenadas à prisão perpétua. Esses casos chocantes revelam como a justiça pode ser implacável, mesmo quando os condenados são menores de idade. Em 1999, Lionel Tate, de apenas 12 anos, se tornou a criança mais jovem da história dos Estados Unidos a ser sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele foi condenado pelo assassinato de Tiffany Elnett, uma menina de 6 anos, enquanto a mãe de Lionel estava cuidando dela. Segundo a defesa, Lionel estava imitando movimentos de luta livre quando acidentalmente matou Tiffany. No entanto, o júri não aceitou essa explicação, considerando a brutalidade dos ferimentos da menina, que incluíam fraturas no crânio, costelas e hemorragia interna. A sentença causou um grande debate sobre a justiça juvenil nos Estados Unidos. George Stinney Jr. foi condenado à morte em 1944, com apenas 14 anos, pelo assassinato de 2 meninas brancas na Carolina do Sul. Ele foi executado na cadeira elétrica, se tornando a pessoa mais jovem a ser executada nos Estados Unidos no século XX. O julgamento de George durou apenas um dia e o júri deliberou por menos de 10 minutos. Ele foi condenado com base em uma confissão que muitos acreditam ter sido forçada pela polícia. Décadas depois, em 2014, sua condenação foi anulada por um juiz que reconheceu a falta de evidências e o racismo que permeou o caso. Obviamente, não mudou absolutamente nada porque George já estava morto. Em 1993, Eric Smith, de 13 anos, assassinou brutalmente Derek Hobby, de 4 anos, em Savannah, Nova York. Eric atraiu Derek para uma área isolada, onde o estrangulou, espancou e mutilou. O caso chocou a pequena comunidade e o país como um todo. Durante o julgamento, a defesa argumentou que Eric sofria de distúrbios psicológicos e tinha sido vítima de bullying. No entanto, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, uma sentença que muitos consideraram controversa, dada sua idade e circunstâncias. Em 2009, Jordan Brown, então com 11 anos, foi acusado de matar Kenzie Hawk, a noiva grávida de seu pai, com um tiro na cabeça enquanto ela dormia. O incidente ocorreu na casa da família da Pensilvânia e abalou profundamente a comunidade local. Jordan foi preso e enfrentou a possibilidade de ser julgado como adulto. O caso gerou grande controvérsia sobre como o sistema judicial trata crianças acusadas de crimes graves. Os promotores alegaram que Jordan estava com ciúmes do bebê que estava por nascer e do relacionamento de seu pai com Kenzie. A arma usada no crime era uma espingarda infantil que Jordan tinha recebido como presente. Inicialmente, Jordan foi mantido em um centro de detenção juvenil, enquanto sua defesa lutava para que ele fosse julgado como menor de idade.
Em 2012, Jordan foi condenado por homicídio em um tribunal juvenil, mas a luta pela justiça estava longe de terminar. Em 2018, a Suprema Corte da Pensilvânia anulou sua condenação, alegando que as evidências eram insuficientes para provar sua culpa, além de uma dúvida razoável. Jordan foi liberado e o caso permanece um dos mais controversos da história recente e do sistema judicial americano. Cyntoia Brown tinha apenas 16 anos quando foi condenada à prisão perpétua em 2004 pelo assassinato de John Allen, um homem de 43 anos. Cyntoia, que estava sendo explorada sexualmente, alegou legítima defesa, dizendo que temia pela sua vida quando atirou em Allen. Seu caso chamou a atenção internacional e se tornou um símbolo da luta contra a exploração sexual e a injustiça do sistema penal. Após uma campanha massiva de apoio, incluindo celebridades e ativistas, o governador do Tennessee comutou sua sentença em 2019, permitindo que ela fosse libertada após cumprir 15 anos de prisão. Em 1968, Mary Bell, então com 11 anos, foi condenada por matar dois meninos, Martin Brown, de 4 anos, e Brian Hall, de 3 anos, em Newcastle, Inglaterra. Mary estrangulou os garotos e, no caso de Brian, mutilou o corpo com uma tesoura. Mary foi sentenciada à prisão perpétua, mas foi libertada aos 23 anos após cumprir 12 anos de prisão. Seu caso levantou muitas questões sobre a psicologia infantil e a capacidade de reabilitação. Após sua libertação, Mary recebeu uma nova identidade para proteger sua privacidade e evitar represálias. Small strong fingers go round his tiny neck. Mary Bell, child of hell, one half wicked. Antes de se tornar um dos mais notórios serial killers dos Estados Unidos, Edmund Kemper, conhecido como o assassino de colegiais, começou sua vida de crimes ainda adolescente. Aos 15 anos, ele matou seus avós, alegando que queria saber como seria matar alguém. Kemper foi enviado a um hospital psiquiátrico juvenil, onde foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Ele foi liberado aos 21 anos, apenas para começar uma série de assassinatos brutais que incluíam estudantes universitárias e sua própria mãe. Seu caso levanta questões profundas sobre o tratamento e a reabilitação de jovens delinquentes. Em 2003, Evan Miller, de 14 anos, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato de seu vizinho Cole Cannon, de 52 anos, em uma pequena cidade no Alabama. Evan e um amigo espancaram Cole com um bastão de beisebol antes de incendiar sua casa. Em 2012, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que sentenciar crianças à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional era inconstitucional, citando o caso de Evan Miller como um exemplo. Como resultado, sua sentença foi revista e ela agora tem a possibilidade de pedir liberdade condicional no futuro. E aí está, pessoal, 8 histórias chocantes de crianças que foram condenadas à prisão perpétua. Cada caso nos faz refletir sobre a justiça, a reabilitação e os limites da punição. Se você achou essas histórias impactantes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários, pois é muito importante. Obrigado por assistir e até a próxima.